Olá, amigos. Na primeira quinzena de abril, a arroba do boi gordo valorizou quase 3% em São Paulo, o que representou um incremento de R$ 10 por arroba. Mas será que o mercado vai seguir assim por muito tempo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ivari Júnior e esse é o Mercado Pecuário DBO. Um dos motivos de apreensão do mercado é que, possivelmente já em maio, a cota chinesa de importações de carne bovina se esgote e a volatilidade se instale, ainda que com um ritmo bem mais lento de valorização. Mas é só isso que pode mexer com as cotações da arroba? Para nos mostrar todos esses agentes do mercado pecuário, nosso convidado é Gabriel Santos Gonçalves, sócio e consultor da Pecuarize. Seja bem-vindo, Gabriel. Um prazer revê-lo. Um prazer estar aqui com vocês. A cota chinesa é mesmo a maior ameaça que a gente tem aí para a gente ver as cotações da arroba mais voláteis? E Varis, nós acreditamos mais em contexto de várias variáveis, né, que compõem aí essas possibilidades do mercado. Obviamente que a questão da cota chinesa, né, que ao que tudo indica vai ser atingido o volume aí, né, meados do final de maio aí, né, dentro do que os números estão mostrando, possa realizar um impacto considerável dentro do mercado. A gente tem que observar também outros fatores, né? Então nós temos aí o fator de consumo, né, interno, que pode impactar. A gente sabe que está passando por um ano em que vamos ter época de Copa do Mundo, ano de eleição, tem a questão de possibilidade de injeção de dinheiro na economia, que pode, né, impactar, influenciar o mercado. Tem também, né, junto aí com a questão do atingimento da cota de exportação para a China, né, nós temos aí a possibilidade também de outros países, né, que podem estar realizando compra de parte desse volume que é exportado. Então, é um conjunto de detalhes aí, né, que podem impactar de forma mais pesada ou mais leve aí, né, dentro dessa alteração e volatilidade em preços do mercado. Eu não sei se é minha torcida, mas eu também acho que dificilmente a China vai conseguir bater o pé nisso. Exato. Nós temos aí, né, como você bem disse, também acreditamos que está um pouco difícil, porque nós temos visto aí notícias agora, né, de febre aftosa, vários casos se espalhando ali, né, algumas províncias chinesas já estão tendo bem repercutidas aí, né, questão de impacto, apesar de que o governo chinês não divulga, né, informação, então a gente fica naquela de é um dado que chega, mas não tem a acurácia disso, né, então dado esse fator também, nós acreditamos numa possível possibilidade aí de que a China estenda isso, né, ou renegocie isso, porque assim, é o maior país em termos de população do mundo, né? A gente sabe que é um volume de gente muito grande, muita gente precisa comer, e a carne brasileira entrou no rol ali, né, de alimentos que eles consomem. Então, assim, esse volume que eles colocaram frente a esse problema que eles podem estar enfrentando agora, faz com que as duas coisas não casem, né? Então, eles precisem, de alguma maneira, suprir o que eles estão tendo lá, né? Apesar de ser um país com negociações muito rígidas, eu também acredito, assim, que há uma certa possibilidade de negociação e abertura aí, né, de volume de exportação, porque é algo que precisa ser atendido, né? A população precisa comer, eles precisam dar proteína, né? O Brasil tem essa proteína à disposição, então acho que é mais uma questão ali que eles vão ter que negociar, enfim, tem essa possibilidade, né? Gabriel, veja, se eles comprarem carne mais cara, gera inflação. E eles já estão pressionados pela questão dos combustíveis, do petróleo. Então, isso tudo pode ser uma marola, porque eles não têm para onde correr. Exatamente, exatamente. Então, assim, torna a falar aquela questão, né? A gente sabe que o preço da carne, quando a gente olha para o nosso mercado aqui, né, e compara com o mercado mundial, a carne brasileira é a carne mais barata hoje, né, a nível mundial. E por mais que a gente possa estar passando por um momento de pressão do real, isso pode, né, de certa maneira, impactar, obviamente, né, no cenário de exportação, mas mesmo que a gente tenha nesse patamar que estamos agora, ponto de valorização do real,
ainda é uma carne muito competitiva, né? Então, isso faz com que a gente consiga, aí, de certa maneira, ter uma competitividade maior para poder atender esse mercado, né? Eu comecei a tocar nesse assunto porque a gente tem um aumento de custos mais ou menos generalizado e você tem um real com mais força. Você acha que isso pode alterar esse cenário de volatilidade? Eu não acredito que vá alterar de forma muito abrupta, tá? Obviamente que, assim, num cenário em que a gente vê o real mais valorizado, obviamente que a carne ela começa a subir um pouco de preço e a gente começa a ter uma competitividade, a competir, na verdade, né, com outros players ali que tem a carne um pouco mais acima de preço com a carne brasileira, né? Só que a gente tem que olhar também que tem a questão de volume, né, que nós temos de produção, tem um volume muito significativo. Temos que olhar também para a questão de que o fato de queda na oferta de gado, né, de carne, não é só brasileira, isso é a nível mundial, né? Então, por mais que nós tenhamos ali uma valorização do real, a mercadoria fica um pouco mais cara, pode causar, sim, pressão inflacionária no país que compra, a gente sabe que a oferta está restrita. E a tendência é que ela fique cada vez mais restrita, né? Então, assim, por isso que eu acredito que a valorização ela impacta? Impacta, mas eu acho que é pouco significativo, pelo menos olhando nesse momento. Eu fico pensando num cenário onde tudo dê errado, vai, a China não compra mais esse ano e tal, né? Você vai estancar esse ritmo de crescimento, de valorização da arroba, e você vai gerar um problema para recriadores e confinadores, para fechar as contas. Mesmo você tendo safra de grãos bastante positivo. Exato. Isso é um cenário, sim, que pode acontecer, né? Porque o que a gente acredita? O volume que é exportado hoje, né, da produção total, ela vai chegar em torno ali de 30%, né, daquilo que é produzido. Desse volume de 30%, uma parte considerável vai para a China, né, que é o país que mais compra carne hoje nosso. A gente sabe que o Brasil tem feito, né, trabalhos, esforços para poder abrir outros mercados, né, e poder distribuir melhor, né, aquele volume. Tem a carne brasileira é bem vista pela questão de competitividade, mas num cenário em que a China realmente pare de comprar por questão de cota ou qualquer outra questão que seja, essa carne vai ficar aqui dentro, né, até ela ser absorvida. Até acredito, né, que a gente começa a vender essa carne para outros países, mas isso não é de uma hora para outra, né? Então a gente sabe que o volume muito grande que é distribuído, até ele ser reabsorvido no mercado interno ou redistribuído para outros países, ele leva um tempo, né? E se for realmente totalmente vendido para outros países. Então, assim, há uma certa possibilidade, sim, da gente ter esse impacto dentro do mercado atualmente, né? No mercado interno. Então, assim, maior volume de carne disponível, consequentemente, né? A tendência é de queda de preço, né? Agora, sim, que eu penso nisso? Não acredito também numa queda absurda de preço nesse cenário, por quê? Porque nós estamos passando por esse momento de ausência de oferta, né? De queda na oferta. Então, por mais que a gente tenha um volume maior disponível por esses fatores, né? O cenário ainda é de queda na oferta de gado. Então, assim, a gente vai enxergar, sim, um cenário volátil, na minha opinião, né? Mas não dá para a gente afirmar, assim, que isso vai ser algo extremamente assustador. O que vai dizendo a sabedoria do mercado futuro. Vamos lá, né? A pergunta de US$ 1 milhão, né? O mercado cultura é algo que, acredito assim, olhando para os preços que nós vimos, né, nas últimas semanas, vimos preços bem interessantes até, né? Chegaram a ter preços ali para outubro, né? Bem altos, assim, alguns negócios fechados, firmados, mas nós olhamos agora já esse mercado caindo um pouco, né? Então ele está demonstrando um pouco de queda de preço. Então, assim, o que a gente acredita? As ferramentas de proteção, elas são extremamente interessantes, né, para a gente poder utilizar aí, principalmente o cara que confina, né, que tem ali a produção, de certa forma, ali organizada, né, dentro do cenário de tempo.
Mas, assim, o cenário está mostrando agora que travar preço está começando a ficar um pouco incerto, né? Porque, assim, por um lado, a gente olha a possível volatilidade. Então, eu enxergando que eu vou ter uma possibilidade de volatilidade no mercado, pensar em travar, fazer seguro é até interessante. Só que tem o outro lado também, né? Que essa volatilidade ela pode não acontecer e você pode ali perder, né? Uma precificação maior. Então, assim, é o momento de ficar bem atento ali a preço, aquilo que o mercado está sinalizando, né? A gente sempre fala muito e gosta de frisar bastante. É um momento que é fundamental você olhar e conhecer custo de produção, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca hoje na balança a atividade pecuária, né, ao contrário do que muitas pessoas às vezes olham, né, e falam que não é uma atividade rentável, nós enxergamos sim como uma atividade rentável e lucrativa. Só que nesse exato momento, o que mais pressiona, né, a atividade, a margem da atividade, é o preço de reposição. Então, assim, é extremamente importante nós sermos eficientes do ponto de vista produtivo agora, né? Ou seja, nós termos aí um custo de arroba produzida que dê margem, né? Que suporte uma produção interessante dentro da fazenda, para que a gente possa conseguir trabalhar e pensar nessa reposição, né? Porque nós estamos num momento em que a reposição está alta. Se eu dependo muitas vezes de buscar dinheiro no mercado para fazer essa reposição, o dinheiro está caro, né? Então nós estamos vendo aí custeios, financiamentos, empréstimos, o mercado financeiro, o custo do dinheiro é muito caro e hoje a atividade não consegue pagar o custo financeiro, seja a atividade agrícola, a atividade pecuária, né? Então são fatores que são importantes para a gente olhar, né? Isso, traduzindo em números, se você tem 100 bois para entregar, é legal você pensar em quantos pagariam o seu custo para você travar. Exatamente, exatamente, exatamente. Gabriel, muito obrigado pelas informações e análises. Eu agradeço, Varize, e coloco aqui à disposição sempre de vocês. Um abraço. Eu recebi Gabriel Santos Gonçalves, sócio e consultor da Pecuarize. Esse foi mais um Mercado Pecuário DBO. E no portal DBO você tem diariamente cotações de diferentes praças, inclusive do mercado de reposição e futuro. Acesse, faça sua inscrição e receba um noticiário completo da pecuária brasileira com toda a comodidade do seu celular. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.